Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso vídeo de hoje é mais um vídeo estudando para o concurso do IFAM, e nós vamos falar sobre os artigos da Constituição Federal que estão aí como tema do concurso. Bem, os artigos de tema do concurso são o artigo 20, 23, 24, 30, 215 e 16. Para quem ainda não me conhece, esse é o canal Arqueologia Alternativa. A gente já está aí fazendo um ano. Se inscreve, dá seu like, conhece os outros vídeos há um ano falando sobre arqueologia. Mas bom, nesse vídeo vamos voltar aqui para os estudos do concurso do IFAM. Esses artigos da Constituição, eles vão cair para todos os cargos, então mesmo você que não vai prestar para arqueologia, mas outro cargo, vamos estudar juntos. Vamos lá? Bem, o artigo 20, ele define o que são bens da União. É um artigo com alguns itens, e aí ele vai dizer que as terras devolutas indispensáveis à defesa, à fronteira das fortificações, as construções militares. Ele vai dizer que os lagos, rios, quaisquer corrente de água, terreno, seu domínio, que banhe o Estado, sirva de limite, outros países, que se estenda a território estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos marginais, praias fluviais, e arqueologia subaquática, as ilhas fluviais lacustres, zonas limítrofes, os recursos naturais da plataforma continental da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos da marinha, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, cavidades naturais subterrâneas, tudo isso são bens da União. A arqueologia entra aí porque tanto a subaquática quanto a terrestre, né, são bens da União também. A gente já viu lá no vídeo da Lei 3924 que o patrimônio arqueológico é bem da União. Então, é como um complemento aí dessa lista. Bem, o artigo 23, ele fala sobre o que é competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Gente, tem umas coisas aqui que até emocionam, porque a gente estuda pouco Constituição, né? E não vê que tem umas coisas que elas não são nossas de direito. Então vamos lá. Zelar pela guarda da Constituição, das leis democráticas, conservar o patrimônio público, patrimônio arqueológico, patrimônio cultural, tudo que é patrimônio público deve ser zelado. Cuidar da saúde, aí esse item 2 é mais ligado à saúde. O 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Olha, os sítios arqueológicos aqui no artigo 23. E aí vai falando de várias outras coisas, proteção do meio ambiente, proteção das florestas, fauna, flora, fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção, moradia, melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Olha lá, é competência da União, do Estado, do Distrito Federal, do município. Outra coisa que emociona, eu vou ler duas vezes, embora não seja ligada especificamente à arqueologia, mas pela consciência social, combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Não é uma benesse, é uma competência do Estado, da União, do Distrito Federal e dos municípios combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Aí você vai dizer, Cris, e o que isso tem a ver com a arqueologia? Tem a ver com a nossa responsabilidade social enquanto pesquisadores. Em outros vídeos mais lá na frente aqui do próprio concurso a gente vai discutir essa questão da responsabilidade social do arqueólogo também. Bom, esses dois primeiros artigos, o 20 e o 23, eles são mais abrangentes. A partir do artigo 24, a gente tem questões aí mais ligadas
ao patrimônio. No artigo 24, eu vou destacar os itens 7, 8 e 9. Então, vamos lá ao item 7. Antes de mais nada, o artigo 24 vai dizer sobre o que compete, novamente, o que compete à União, aos estados, Distrito Federal e municípios. Compete legislar sobre. Então, compete à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Compete a essas esferas todas legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E o item 9 compete a essas esferas de poder legislar sobre a educação, a cultura, ao ensino, ao desporto, a ciência, ou arqueologia, ciência, olha nós aqui, tecnologia, olha nós aqui de certa forma, a pesquisa, olha nós aqui integralmente de corpo e alma, desenvolvimento e inovação. E então, desse artigo 24, eu destaco esses 3 itens. Vamos lá ao artigo 30. O artigo 30 vai dizer sobre o que compete aos municípios e eu vou destacar o item 9. No item 9, diz que compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Então, esse artigo 30 está dizendo que os municípios legislam, também tomam conta, né? Compete a eles cuidar do patrimônio histórico-cultural, arqueológico, claro, se enquadra aí dentro disso também, observando a legislação fiscalizadora federal e estadual. Então, se o município tem problemas com alguma questão, por exemplo, alguma obra impactou o bem arqueológico dele, o bem histórico, o bem cultural, então o município tem autonomia para chegar lá no estado e no governo federal e olha, eu tenho patrimônio aqui que está sendo impactado por empresa ou por sei lá quem, ou por terceiros, enfim, ao município compete zelar pelo seu patrimônio histórico-cultural também. O artigo 215, ele é muito bonito, porque ele trata das questões do patrimônio cultural como um todo, né? E aí eu vou ler quase uma poesia, o artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Se você está chegando agora aqui no canal, a gente está estudando para o concurso do IFAM. Esses são os artigos da Constituição Federal que vão cair no concurso para todos os cargos. Se inscreve aí no canal Arqueologia Alternativa, continue estudando com a gente. Bom, vamos lá. Continuando aqui o artigo 215. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Vocês lembram lá que eu comentei que na Instrução Normativa número 1 de 215 compete a nós, arqueólogos e arqueólogas, quando estamos trabalhando no licenciamento ambiental, tanto fazer levantamento arqueológico quanto levantamento cultural. Olha aí onde nós entramos. Então a gente não trabalha com arqueologia só do tempo de muito tempo passado, mas a gente também tem uma responsabilidade social. Lembra do que a gente discutiu lá em cima agora no artigo 24 e no 23, que a gente tem uma responsabilidade social também. Então, os povos que habitam próximo aos sítios arqueológicos que a gente trabalha, a gente tem que estar aí ligado e atento às questões indígenas, às questões da cultura afro-brasileira, porque isso é garantido pelo Estado, tá?
pelo estado aqui estou falando União, Estados, Município, Distrito Federal. Vamos continuar aqui a leitura. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A gente sabe que tem aí o Dia da Consciência Negra, o Dia dos Índios, mas que todo dia é dia de consciência negra. Todo dia é dia de prestar atenção, de ter um olhar atento à cultura indígena, mas enfim, essa questão das datas também é uma garantia aqui do Estado. O inciso terceiro, parágrafo terceiro. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem incluído pela EC número 48 de 2005. Fala também da defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Gente, tudo isso que a Constituição garante entra lá na Instrução Normativa número 1 de 2015, vocês vão ver que ela meio que destrincha esse artigo 215 aqui. Democratização do acesso aos bens culturais, valorização da diversidade étnica e regional. Então, o artigo é quase um poema, né? É lindo, vamos fazer valer aí, não só estudando para o concurso, mas no nosso exercício profissional, estando em esfera pública ou privada, vamos fazer valer a Constituição e a nossa responsabilidade social em relação às atividades de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Brasil. Artigo 216 também fala do patrimônio cultural. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Os bens arqueológicos são de natureza material. Esses bens que a gente cita aqui em cima no artigo 215 tem a questão material e imaterial, né, das culturas africana e indígena. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Lembra que eu comento lá na IN, na instrução normativa, que ela fala do que é tombado, registrado, valorado e não leva em consideração as referências. Esse artigo 216 fala das referências culturais. O que é a referência? Que a referência é o que a própria comunidade intitula como sendo seu patrimônio, tanto de natureza material como imaterial. Então, embora isso não esteja destrinchado lá na instrução normativa 200, na número 1 de 2015, a gente tem aqui no artigo 216 da Constituição a garantia, né, da importância da referência cultural. Então, atenção aí que você tem como garantir isso na sua pesquisa de campo por conta desse artigo aqui da Constituição. Então, o que se inclui aqui como referência? As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, a gente vê aí a Constituição Federal garantindo, tanto dizendo para nós o que são bens da União e garantindo preservação, difusão desses bens, né? A lei fala em difusão, divulgação disso, então, tanto regionalmente quanto para o território nacional todo, e estejamos atentos aí no exercício da nossa profissão, não só pensando no concurso, mas também aproveitando isso para a gente se aprimorar cada vez mais como profissionais, sabendo que a gente tem um respaldo da Constituição Federal para isso. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, acompanha a gente aqui, estuda pelo concurso por aqui, diz se você conhecia essa lei, usava, se respalda nela aí para os seus projetos de arqueologia ou não, se já tinha pensado, refletido sobre coisas que eu coloquei aqui, e vamos continuar estudando
para o concurso do IFAM, que aliás a inscrição acabou hoje, né, gente? Eles estenderam o prazo, eu acabei nem falando disso em nenhuma rede social, aí a vida foi corrida essa semana, mas acaba hoje, dia 16 de julho, a inscrição para o concurso do IFAM. Se você ainda não se inscreveu, vai ver o meu vídeo antes da meia-noite, aproveita, corre lá, se inscreve. O site é meio chatinho, tem umas questões com fotografia, mas se inscreve no concurso, se inscreve aqui também, já dá seu like, deixa o seu comentário. Beleza? Até a próxima. Tchau!